Mais um na tela para vocês, o policial militar que foi executado na frente da família em Itaboraí. O policial foi abordado na rua, tentou se abrigar dentro de casa, mas acabou assassinado no portão, aí o local do crime. A gente tem a reportagem completa no SBT Rio, que começa agora. Solta a buzina, a gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia, simbora, que tem muito mais. As buscas aos desaparecidos na Muzema entram no 6º dia. 8 pessoas ainda estão embaixo dos escombros. Os bombeiros lutam contra o tempo, mas é cada vez menor a chance de encontrar sobreviventes. Você está vendo nas imagens aí a dificuldade dos heróis que vestem aí a farda do Corpo de Bombeiros para tentar resgatar e acabar com a angústia das famílias. E a gente traz também, em Rio das Pedras, uma história trágica. Grávida de 8 meses, tenta separar uma briga, é empurrada e morre ao bater a cabeça no chão. Os médicos não conseguiram salvar o bebê. Daqui a pouco a gente te conta. Veja também aqui no SBT Rio, na edição desta quarta-feira, material exclusivo, mais um. Suspeitos de integrar milícia em condomínio de classe média, segundo a polícia lá em Vargem Grande, abandonam o local após a denúncia feita pelo SBT Rio. A Corregedoria da PM investiga o envolvimento de um policial que já foi homenageado na Alerj pelo então deputado Natalino, famoso miliciano, segundo a polícia, que já esteve preso também. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já, 11h39. Tamo de volta, tamo junto. Coloca a Patrícia Hadlich ao vivo aqui com a gente, direto lá do local da tragédia da Muzema, onde entra no 6º dia a busca por corpos, né? A gente sabe que existe uma esperança, mas cada vez mais ela é mínima, né, Paty? E eu ressaltei hoje o trabalho dos bombeiros, cada vez mais difícil fica esse acesso, porque quando eles estão entrando é onde tem a parte onde tem menos o tal do bolsão de ar, né? Boa tarde para você. Exatamente, Isabelle, exatamente. É um trabalho assim muito delicado, né, do Corpo de Bombeiros, porque agora os militares conseguiram acessar os andares mais baixos, né, os primeiros andares, e seriam nesses andares que estariam agora as 8 pessoas desaparecidas. Então, realmente é um trabalho muito delicado e com o passar das horas, né, são mais de 120 horas de trabalho de resgate, com o passar das horas vai ficando mais difícil encontrar sobrevivente. A gente sabe que essa possibilidade existe, né, a gente tem história, né, de outras situações parecidas, né, desmoronamento, em que as pessoas foram encontradas vivas. Então, sim, existe uma esperança e o bombeiro sempre trabalha com essa possibilidade. E aí que vem esse trabalho delicado dos bombeiros, porque, claro, é utilizado algum maquinário pesado, sim, mas muito é feito manualmente, porque mesmo em caso de óbito, Isa, tem que se preservar ali o corpo, né, o máximo possível. Então, é um trabalho realmente muito delicado. E hoje eu quero passar, assim, uma impressão pessoal, amiga, que a gente está aqui desde sexta-feira, né? A gente vem, acompanha aqui, a gente está junto com os moradores, com as famílias, a gente está junto com os voluntários, com os bombeiros que estão trabalhando, o poder público que nesse momento se faz presente, a gente sabe que não é sempre assim, mas eu quero passar uma impressão pessoal porque, assim, tem 2 sentimentos muito fortes aqui. Tá? Um deles é de tristeza, porque é impossível você não sentir a dor do outro, é impossível você não chorar com essas famílias, né? Não ver os parentes que perderam ali os familiares dessa forma, então é impossível você não sentir essa dor e é impossível você não sentir o amor da solidariedade, ver os voluntários trabalhando. A gente vê gente aqui que parou a vida, Isabelle, parou a vida, não está indo no trabalho, parou tudo que estava fazendo só para ajudar, só para ajudar. Então, assim, nos outros dias que a gente veio, sempre teve mais assim, o barulho, né? O barulho do pessoal trabalhando, correndo para lá. Hoje o que me chamou a atenção é que o local aqui estava, quando a gente chegou assim, num silêncio triste. É como se fosse caindo a ficha de que essas buscas, elas estão chegando ao fim. E chegando ao fim com um saldo muito trágico, né? Do número de mortos e, enfim, todo esse trabalho que está sendo feito aqui ainda
6º dia. Algumas pessoas ainda têm essa esperança, né, de que alguma pessoa possa estar viva, mas realmente a gente torce por um milagre. Deixa eu atualizar os números, Isa. A gente falou em 8 desaparecidos, né? Então são até agora 16 mortos e 3 pessoas que continuam no hospital. A Dilma Rodrigues, de 35 anos, ela está no Lourenço Jorge, ela está estável no CTI. E a gente tem no Hospital Miguel Couto a Paloma Paes Leme do Nascimento, 44 anos, ela está no CTI com quadro estável, porém delicado. E também o Rafael Paes Leme do Nascimento, de 4 anos, que também está internado com quadro estável, porém delicado. E aí, minha amiga, aqui no local, além dos trabalhadores, além dos bombeiros, tem também policiais civis, tá? Investigadores que vestiram a roupa, o equipamento de segurança e estão no local do desabamento, colhendo ali alguma espécie de informação. Vou até perguntar isso para o Bárcia, que tipo de informação pode ser tirada ali do local onde tem os escombros, que possa ajudar nessa investigação. Ô, Paty, a gente já vai falar sobre também a investigação, sobre esse tipo de escombros em relação a isso, mas eu estou impressionada e estou prestando atenção aqui você falando dos voluntários e ao mesmo tempo que você fala, a gente está vendo, coloca nas imagens, a gente de longe vê, e com as imagens do helicóptero, a dificuldade cada vez maior do resgate desses corpos, do trabalho dos heróicos bombeiros do Rio de Janeiro, que eu ressaltei hoje pela manhã no meu programa de rádio, mas quando você vê a imagem da dificuldade que eles têm no máximo 50 centímetros em que a pessoa só passa agachada, chega a faltar ar. Aí você para pensar, são pais, são filhos, são homens por baixo da farda que por mais que tenham treinamento, estão nesse movimento se rastejando para tentar de alguma forma, sabendo que a qualquer virada, a qualquer retirada de pedra ou de escombros pode encontrar o corpo de outro ser humano. Então imagina a dificuldade, como que é para alguém de alguma forma fazer esse tipo de trabalho, fazer esse tipo de resgate, que é muito difícil. Por isso, parabéns aos voluntários, como a Paty destacou, e parabéns também aos homens do Corpo de Bombeiros, que entram no 6º dia. E como a Paty diz, cada vez que fica mais silêncio, a ficha vai caindo. Falando em investigação, o presidente da Associação de Moradores da Muzema prestou um longo depoimento na delegacia. A polícia quer saber quem construiu os prédios que desabaram e a suposta ligação da Associação de Moradores com milicianos na área. Enquanto isso, os bombeiros seguem nas buscas pelos desaparecidos. Pode rodar. As imagens feitas pelos próprios bombeiros mostram o difícil trabalho de resgate. Em um espaço estreito, eles quebram uma laje para tentar localizar desaparecidos. Tô puxando a pá? Tô puxando a pá. Nesta terça-feira, mais 5 corpos foram retirados dos escombros. Entre eles, o de Ana Flávia Pereira, de 34 anos, e do filho dela, Fábio Augusto, de 2 anos, que teriam sido encontrados abraçados. Segundo parentes, eles moravam no 3º andar de um dos prédios há cerca de 1 ano e meio. Meu pequenininho foi embora, agora eu só fiquei só. Mas eu não posso. Fico muito triste, muito arrasada. A outra irmã conta que Flávia e o filho morreram porque ela tentou socorrer uma amiga. Saiu do prédio, mas voltou. Aí ela chamou, gritou pedindo socorro, ela voltou para ajudar, né? Também foram encontradas sem vida Ana Paula Rodrigues, uma adolescente identificada como Lohane, de 16 anos, e uma criança, Ana Júlia Souza Campos, de 6 anos. Os bombeiros afirmam que localizaram o corpo da mãe dela, Juliana Martins, de 28 anos, mas o local é de difícil acesso. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de que os trabalhos de resgate às vítimas sejam concluídos nesta quarta-feira. Os 2 prédios desabaram há 5 dias, mas os bombeiros ainda têm esperança de encontrar sobreviventes. É comum termos espaços vitais onde as pessoas ficam, às vezes, desacordadas, mas conseguem sobreviver mesmo desacordado por alguns dias. Mesmo sem água, a gente trabalha com essa hipótese. 100 homens se revezam em uma tarefa cirúrgica que agora é realizada praticamente de forma manual. Tem umas vítimas agora, 2 ou 3, que pareciam estar no corredor, saindo com chave na mão. Também é algo muito marcante e doloroso para nós. Durante a tarde, o presidente da Associação de Moradores da localidade, Marcelo Diniz, prestou depoimento na delegacia que investiga o caso. Já dei todos os esclarecimentos possíveis para as autoridades, estou disposto a ajudar no que for preciso. Estou muito sentido com tudo. Obrigado. Por enquanto, nenhum morador foi ouvido pela polícia. Eles têm medo dos milicianos que dominam a região e que constroem e vendem os apartamentos.
Eu acho que a gente está ressaltando, e diante dessa tragédia, muita coisa foi escancarada e a gente tem que pensar o seguinte. A gente imagina, bota a Paty aqui comigo, por favor. A gente imagina, né, Paty, vocês como repórter que vão até o local, você que entrou na casa da Márcia, você que sabe da dificuldade que essas pessoas não querem morrer, não querem que seus filhos corram risco, mas também, também não tem para onde ir. Mas a gente tem que fazer um trabalho de conscientização que essas pessoas têm que entender que a Defesa Civil, quando chega no local e diz que o local está em risco, e vocês que andaram por aí, você colocou na sua rede social, não é um imóvel, são vários imóveis com risco iminente de um desabamento. Não precisa ser engenheiro para saber disso. Então, nosso papel como informação é mostrar que aconteceu e pode acontecer ainda mais. Existe a previsão de forte chuva para hoje, mas não precisa nem ter previsão de forte chuva. A gente sabe que o risco é o tempo todo, né, Paty? Exatamente, Isabelle. Olha, tem algumas pessoas que podem pensar, mas é fácil falar porque você não está nessa situação. Mas não tem como dar outra opção. Tem que sair, tem que sair. E as pessoas, o que a gente mais viu aqui, Isabelle, é placa de vende-se, tá? Prédios em construção. No momento que está toda agora a imprensa e o poder público, as obras pararam. Mas quando sair todo mundo, elas vão voltar. Então, para fazer também um apelo para que as pessoas não comprem numa situação dessa, não comprem, você está colocando a sua vida em risco. Num prédio como a gente viu, né, nesse prédio ali, você vê, a gente ficou assustado de ficar ali durante pouco tempo fazendo a gravação. Não me sai da cabeça a Márcia morando ali. Tá? Eu até fiquei em contato com ela, continuo em contato com ela, para ver se ela, né, já se cadastrou na Defesa Civil, para que alguém faça alguma coisa, para que ela saia dali, alguém abrigue em algum lugar até que ela possa conseguir um outro aluguel, porque assim, é uma situação muito complicada. Como você disse, o risco é iminente. O risco é iminente. E assim, ela até comentou comigo assim, a gente fica achando que vai dar tempo de sair. Para essas pessoas aqui não deu tempo. Não deu tempo, porque ainda tem gente lá de baixo. Isabelle, você destacou o trabalho dos bombeiros, né? Eu quero te falar uma imagem. Quando eu cheguei aqui, tinha um bombeiro abraçado com 2 voluntários e eles estavam fazendo uma oração. A gente nem se aproximou, não filmou, nada disso para reservar a privacidade, né? E depois eu até conversei rapidamente com essas pessoas, porque assim, é como você disse, eles estão ali num trabalho assim, de um esgotamento físico, mas também emocional, porque eles estão sentindo a dor dessas famílias, né? São pais que estão fazendo esse trabalho. Então, assim, é muito difícil, e hoje o 6º dia, que pode ser o último, né? A expectativa é essa, segundo o comando do Corpo de Bombeiros. O clima é assim, de muita tristeza, porque essa tragédia termina com um saldo brutal, e pessoas, como você disse, que continuam aqui em risco. Existem muitos outros prédios, né? Eu fiquei impressionada quando eu cheguei na Muzema com a quantidade de prédios, 6, 7 andares. Então, assim, o risco continua. Eu espero que o poder público continue aqui, né? Que faça esse trabalho e que realmente coloque essas pessoas num local seguro. Lembrando que os prédios desabaram num dia que não tinha chuva. Lembrando que os prédios desabaram dias após a forte chuva, só para a gente entender qual é a gravidade dessa história. Paty, daqui a pouco eu volto com você e a gente vai mostrar também daqui a pouquinho, bota as imagens aí, um dia após o material exclusivo da denúncia de Fábio Barreto de suspeitos de integrar uma milícia num condomínio em Vargem Grande, que moradores, ali um condomínio de classe média, que moradores fizeram a denúncia e falaram que não aguentavam mais. Você vê aí, ó, foi abandonada, a guarita que antes era ocupada e era cobrado ali a taxa, não teve mais a cobrança a partir de ontem. Você viu a reunião com as autoridades e o batalhão falou que vai investigar o envolvimento de possíveis agentes públicos ali. Um deles teria sido já homenageado na Alerj. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu vou agora com o Caio Alex. Cadê Caio? Ao vivo, um PM foi executado na frente da família em Itaboraí. Que história é essa, Caio? Boa tarde para você. O sargento José Eduardo Faria da Silva, de 44 anos. Boa tarde para você, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. O corpo do agente
ainda está aqui no Instituto Médico Legal de Tribobó. Os familiares estiveram aqui agora há pouco, pegaram o óbito e foram levar no cartório para fazer o registro. Deverão voltar daqui a pouquinho aqui para fazer a liberação oficial do corpo, tá? Está previsto para entre 4 e 5 horas da tarde o sepultamento dele no cemitério Parque Niterói, aqui na região metropolitana. Esse agente, Isabelle, era lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o BPRV, só que estava afastado das funções para tratamento psicológico. De acordo com informações de pessoas no bairro, ele realmente não estava bem de saúde, não estava bem até mesmo da cabeça. Aí ontem, no final da tarde, quando chegava em casa, foi atacado por 2 homens vestidos com roupas pretas e também encapuzados. Os tiros começaram a serem dados ainda na rua, lá no município de Itaboraí, e os criminosos entraram na casa dele e acabaram de executá-lo com pelo menos mais 2 tiros na cabeça do agente, que era casado, pai de 2 filhos. A divisão de homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e também Maricá investiga o caso, tenta imagens de câmera de segurança para saber o que aconteceu. Agora, quem mora na região afirma que ele foi brutalmente executado e que esses criminosos chegaram lá, Isabelle Benito, realmente para tirar a vida do agente. Esse é o 15º assassinado somente esse ano no estado do Rio de Janeiro. É com você, minha amiga. Doutor Rafael Bárcia está aqui comigo. Boa tarde para você, doutor. Quarta-feira aqui com a gente. Bárcia, a gente viu a explicação aí do Caio Alex. É óbvio que nesse primeiro momento não se descarta nada. Mas você tem homens encapuzados, de touca preta no rosto, cobrindo o rosto, que perseguem ele por toda a rua da casa dele. Pegam o PM, atingem o PM no portão de casa. O PM tenta se esconder dentro de casa. Eles entram na casa, executam na frente da família. A gente, por protocolo, não descarta nada, mas execução. Claro, a principal hipótese é a execução. Tudo leva a crer que foi uma execução, né? E aí o que tem que se investigar aí são as circunstâncias e o que levaram a essa execução. Será que ele foi morto pelo fato de ser PM? Se foi, isso para mim é gravíssimo. Sim. Né? Se foi, isso para mim é uma afronta à sociedade e tem que ter uma resposta assim enérgica. Para isso existe um núcleo especial para isso. Para isso existe um núcleo especial, né? E que tem reduzido muito os casos de assassinato de policiais, né? Esse ano, os nossos índices estão pela metade do que foi ano passado. Então, é um núcleo que tem dado bastante resultado. Inclusive, quem está à frente desse núcleo é o doutor Marcelo Carregosa. Exatamente. Nosso amigão. Fazendo um trabalho maravilhoso, diga-se de passagem, maravilhoso, né? Os índices de resolução quase triplicaram. E as mortes de policiais têm caído pela metade, o que mostra a importância da investigação, como é importante fazer um trabalho sério de investigação, tirar das ruas aqueles que estão cometendo esse tipo de crime. E vocês viram que no portão tinha uma câmera de segurança. O Caio Alex vai contar pra gente, agora em sua reportagem, como tudo isso aconteceu. Pode rodar. Segundo testemunhas, o agente estava na rua e vinha aqui para a residência dele, que tem também uma câmera de segurança. Mas quando ele parava no portão aqui na rua Mirtes Leal de Carvalho, na localidade conhecida como Xangri-Lá, os 2 bandidos vestidos de preto e encapuzados chegaram aqui. O agente ainda saiu correndo para dentro de casa, mas foi morto a tiros dentro do imóvel. O cara saiu com a escopeta e quando eu vi, eu levantei os braços, assim fiz, aí eu entrei. Ele estava morto, tadinho. Vocês ouviram os tiros também? Ouvi. Eu desci correndo, porque a mãe dele correu gritando e eu desci correndo para ver o que era. As balas que ficaram caídas aqui no chão foram recolhidas pela perícia, que já esteve aqui. Esses vidros foram porque, de acordo com outras testemunhas, tiros chegaram a ser disparados aqui do lado de fora ainda. Por isso, o vidro do carro dele acabou quebrando e ficando aqui na rua. O policial era lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, o BPRV, mas estava em licença para tratamento de saúde. O sargento José Eduardo Farias da Silva tinha 44 anos. Era parceiro, mas ultimamente ele estava meio perturbado. Ele estava meio perturbado. Ele fazia tratamento de saúde, né? Ele estava encostado. O policial estava na corporação há 21 anos. Era casado e pai de um casal de filhos. Os 2 bandidos, logo depois de terem cometido o assassinato, pegaram o carro e saíram por essa rua, em alta velocidade.
Segundo testemunhas que não quiseram se identificar, os bandidos fugiram daqui num carro Honda Fit de cor prata. Eles ainda não foram encontrados pelos policiais. Com a morte do sargento José Eduardo, já chega a 15 o número de agentes de segurança pública executados esse ano no estado do Rio de Janeiro, sendo todos eles policiais militares. A Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá já está investigando o assassinato. Analisa imagens de câmera de segurança e também vai tentar colher novas imagens aqui na região de Itaboraí. O objetivo é tentar localizar esses 2 criminosos que estavam encapuzados e também identificar o carro que eles utilizaram para cometer o assassinato. O Portal dos Procurados divulgou nesta quarta-feira um cartaz com o título Quem Matou?, oferecendo R$5 mil de recompensa para ajudar a Delegacia de Homicídios a tentar elucidar o caso. Olha só, gente, a gente vai voltar com o Caio Alex, que tem mais informações pra gente. Desde as primeiras horas que a gente ficou sabendo, o Caio foi até o local. E, Caio, chama muita atenção o fato de que todo mundo comentou, ele já estava afastado por questões psiquiátricas, mas também, assim, por execução, saber exatamente o que estava acontecendo nos últimos meses, não é, Bárcia? Na vida da vítima, para tentar, de alguma forma, achar um lastro, uma ligação, quem poderia cometer um crime como esse. E mais, um crime de dar confere, entrar na casa e mostrar que estava matando, ou seja, não deixar passar batido. Foi lá, encomenda de alguém ou para fazer o próprio serviço, né, Caio? É verdade, Isabela. Nenhuma hipótese vai ser descartada. Até mesmo se ele pode ter tido qualquer tipo de problema na rua, discutido com alguém, dito que era policial militar, ele possa ter sido seguido. Nenhuma hipótese vai ser descartada. Por isso que a Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá pede às pessoas que tiverem qualquer tipo de informação que elas sejam passadas ou disque denúncia ou que as pessoas possam ir realmente na sede da DH que fica no centro de Niterói para passar essas informações. O que todo mundo diz esses criminosos chegaram, vieram na rua, se esconderam quando colocaram o capuz, mas chegaram com esse carro, um Honda Fit prata, e quando viram o carro dele parando bem em frente de casa, eles já começaram a atirar, Isabelle, ainda na rua. Tá? O nosso auxiliar, o Rony Alves, ele viu na rua os vidros ali, a gente foi apurar e viu que realmente eram os vidros do carro dele. Nesse momento ele correu para casa, os bandidos, os 2 criminosos, entraram na casa de uma forma friamente, na frente da mãe, da tia e de outras pessoas que estavam no local. Eles sacaram essa arma grande que a tia fala que seria uma escopeta e atiraram pelo menos 2 vezes na cabeça desse policial. Independente do que aconteceu, quando esses bandidos matam um policial, essa resposta tem de ser dada o mais rápido possível. São criminosos da região. Moradores também disseram, Isabela, que isso também é interessante se falar, que não tem tráfico naquele local e que também não teria a ação de milicianos ali. O que isso também acaba sendo uma informação importante para a investigação da Divisão de Homicídios de Niterói. É com você, Isabela Benito. Com certeza, vou dar meu pitaco, mas o Bárcia confere tecnicamente se eu estou falando certo ou se está errado também. O que acontece? 2 pontos. Se não tem tráfico nessa região e não tem milícia, o negócio vai para o lado mais pessoal da história, alguma treta pessoal, e não por ser policial. Enfim, ou por ser policial, mas ser uma questão pessoal. Segundo ponto, é uma treta recente na rua, acho difícil, Bárcia, porque os caras estavam com touca ninja, estavam todos vestidos de preto, e isso leva a crer que não é um crime em que, eu brigo com o Bárcia aqui, vou lá, tenho uma roupa pronta para atacar o Bárcia se ninguém me reconhecer. Não, eles planejaram, isso daí não é uma treta de agora, pelo menos ao meu ver. E outra coisa, conheciam a vítima ou a família da vítima e também sabiam que tinha uma câmera de segurança no portão da casa, porque senão não iam se preocupar com tanta touca, tanta coisa. Perfeito, Isabelle, perfeito. Na verdade, conheciam tanto ele que reconheceram o carro dele, eram criminosos, né? Não foi um homicídio aleatório, qualquer um cometeu... Olha, tive um problema com ele no nervoso, no calor das emoções, eu cometi um homicídio. Não, eles foram lá para matar o policial. Se ali não tem tráfico, não tem milícia, pode ser uma situação, o pessoal pode. Agora, pode ser também que uma organização criminosa esteja tentando entrar ali também, e esse policial estava impedindo, era um empecilho para a entrada de uma organização criminosa, enfim. Quando a gente já falou aqui diversas vezes, Isabelle,
que quando é um homicídio, né, sempre tem uma ligação entre o homicida... Esse lastro que ajuda a polícia. Que ajuda a polícia. No caso de policial, algumas vezes isso é uma exceção. Por quê? Eu já vi, né, na minha carreira, algumas situações onde o policial é morto, às vezes em represária a uma ação policial, quer dizer, tem uma operação policial numa comunidade, em represária o traficante ou aquele cara que lidera a organização criminosa manda assassinar um policial. Como dar um recado para a corporação. Como dar um recado para a corporação, quer dizer, é uma demonstração de força, de intimidação, e aí não necessariamente há uma ligação. Quer dizer, investigar não é fácil, é difícil, mas a gente vai juntando as peças e eu tenho certeza que a delegacia de homicídio vai chegar aí na autoria desse crime bárbaro. Bárbara Lomba, né, que é ali na DH Sim, de Niterói. Bárbara Lomba. Bárbara Lomba. Ô, Caio, daqui a pouco você volta, ele está em contato com a delegacia de homicídios, tem mais informações também do que ele viu lá. Daqui a pouco eu vou voltar com o Caio, que tem mais informações sobre esse caso. A perícia técnica fez lá o trabalho dela, recolheu as cápsulas e também depoimento de quem viu, teve testemunha ocular do crime, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse caso, tem novidade. O Caio vai trazer daqui a pouquinho, tá terminando de apurar, tá? 12:06. Policiais militares e mototaxistas entraram em um confronto durante um protesto no centro do Rio de Janeiro. O que aconteceu? O motivo foi a retirada de um ponto de mototáxi na entrada do Morro do São Carlos. Veja agora na reportagem, porque teve tiro, porrada e bomba. Rodou. De um lado, mototaxistas atiravam pedras. Do outro, policiais do batalhão de choque respondiam com bombas de gás lacrimogêneo. O confronto aconteceu na entrada do Morro do São Carlos, depois que mototaxistas tentaram fechar uma das principais vias da região. Em meio à confusão, moradores da comunidade corriam para se proteger. Corre, gente! Este homem mostra cápsulas de fuzil, que, segundo ele, foram disparadas pela polícia. Isso aqui é bala de borracha, baleando os outros aí. Aí, ó, isso aí eles não querem deixar os mototáxis trabalhar aí, ó. Mototáxi vai atrás, aí tem pai de família que querem trabalhar aí, ó. O motivo da manifestação foi a retirada de um ponto de mototáxi que ficava na entrada da comunidade. A polícia militar alegou que o ponto deveria ser mudado de local por questão de segurança e que tentou pacificamente entrar em acordo com os mototaxistas. O ponto de mototáxi está posicionado de uma maneira que atrapalha a segurança pública no local. Isso foi detectado pelo comandante do batalhão e ele tentou a todo momento dialogar com aquela equipe, ali, com os representantes de mototaxistas, para que eles buscassem um novo e melhor posicionamento. Os mototaxistas contestam a versão do comandante. Chegaram policiais aqui falando que o comandante não queria mais que trabalhássemos aqui no mototáxi e nas combis aqui da comunidade. Os moradores dizem que a retirada do ponto vai dificultar a vida na comunidade. A gente se sente muito prejudicada, que tem que subir, descer, agir nossa vida. Eu sou aposentada. Agora, é um meio de sobrevivência. Eu acho muito errado isso. Olha só, são pontos delicados, como a gente fala de quem vai descer o cacete, quem vende bala no metrô, é mais ou menos isso. Primeiro, mas nesse ponto eu acho que são duas coisas. Não dá também para o poder público ver uma ilegalidade ou se participa de alguma coisa ou não e não cumprir o seu papel. Ok, mas a gente está falando de gente que não tem alternativa de transporte no alto da comunidade. O São Carlos, quem mora lá no alto, quem deu entrevista para o Fabiano foi uma senhora que não tem condições de andar um morro abaixo, um morro acima para ir trabalhar e que o mototáxi a gente tem que reconhecer, legalmente ou não legalmente, essas cenas são terríveis, né, gente? Uma tristeza, uma criança de 2 anos correndo no colo da mãe por causa de tiro, porrada e bomba de um protesto. Não dá pra gente também, né? Vamos ter bom senso em relação a tudo. Porque depois dá uma merreca aí, tem que se explicar, tem que, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, ou dá transporte para essas pessoas que moram nessas comunidades, ou de alguma forma aceita a medida paliativa, que por enquanto existe. É isso, mas sempre sobra pro trabalhador, pro morador e pra polícia de ponta que fica no meio dessa encrenca toda. Ninguém senta pra conversar e achar uma alternativa. Isso ninguém faz, né? 12:10. Nós vamos ao vivo agora, uma grávida de 8 meses. Olha que história, Bárcia. Morreu ao tentar separar uma briga em Rio das Pedras. Ela foi empurrada. Quem tá lá comigo, por favor? Qual é o repórter? É o Fabinho Barreto. Fabinho, ela foi empurrada e bateu a cabeça. Ela e o bebê morreram, é isso? Boa tarde pra você.
Oi, Isabelle. Boa tarde para você. Lamentavelmente, agora existem duas versões em relação a essa questão e são versões essas que estão sendo investigadas pela própria Polícia Civil nesse instante para tentar entender exatamente o que aconteceu, qual foi a mecânica desse processo. Eu estou ao lado aqui do Rafael de Souza, que é o marido da vítima. Ele estava me contando anteriormente que a Maria Fernanda, que tinha 16 anos, ela saiu de casa para ir à padaria ao lado da mãe, a mãe Renata Ferreira. No caminho, na viela da comunidade Rio das Pedras, as duas encontraram com duas amigas da Maria Fernanda. Nesse momento, houve uma discussão entre a mãe, Renata Ferreira, e uma dessas amigas. Durante essa discussão, começou-se uma briga. A Maria Fernanda tentou separar a briga, convulsionou e acabou morrendo, provavelmente em decorrência, nesta primeira versão, de uma crise nervosa, de um aumento de pressão. Mas a mãe, Renata Ferreira, deu uma entrevista agora há pouco aqui no Instituto Médico Legal, dizendo que durante essa discussão, durante essa briga, de fato, a filha teria tentado defendê-la e, consequentemente, uma dessas amigas que estavam discutindo e brigando com a mãe, com a Renata, realmente acabou empurrando a Maria Fernanda, ela se desequilibrou, caiu no chão, bateu com a cabeça e acabou morrendo. Essa é uma versão contada pela mãe, Renata Ferreira. Vamos ouvir a entrevista. Chegou ela de surpresa, assim, por trás da gente. Ela demorou a ser muito atendida. Ela, 9h30, o horário da clínica eu acho que dá 11 horas. Ela demorou muito a ser atendida na rua. Eu gostaria de falar, Fabinho, é o marido dela que está com você. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ela estava com gravidez de risco? Ela tinha uma indicação de cuidados com uma pré-eclâmpsia, um diabetes gestacional, uma pressão alta? Só para a gente entender se já existia algum risco nessa gravidez. Existia na prática, Isabelle, ele já vai te responder essa pergunta. O grande problema, ele também me confessou isso aqui e ele fez questão que isso fosse até levado a público, porque lamentavelmente a Maria Fernanda estava usando drogas, vinha usando drogas há cerca de 4 meses. E o problema da mãe com essas duas amigas foi exatamente esta situação. Por quê? Porque essas duas amigas estariam influenciando a Maria Fernanda a usar drogas. Então, quando elas se encontraram na viela da comunidade Rio das Pedras, houve essa discussão para tentar realmente afastar a Maria Fernanda dessas duas amigas que estariam influenciando a Maria Fernanda a usar drogas. Então, o próprio Rafael já tinha me contado anteriormente, estava afastado da própria esposa em decorrência desse problema. Rafael, responda por gentileza. Muito boa tarde, obrigado por nos atender nesse momento tão difícil para a sua vida, porque você perde também o seu filho de 8 meses, os médicos não conseguiram salvar o bebê, né? Responda por gentileza a Isabelle e também nos fale o que você tinha me dito anteriormente a respeito desse problema, que ela estava, lamentavelmente, usando drogas e essas duas amigas estariam influenciando, né, essa questão e, consequentemente, a Renata tentou defender, né, a Maria Fernanda dessas amigas. A Renata vinha discutindo com elas, com uma só, com ela, por causa de que, tipo assim, ela ia de manhã lá chamar a Fernanda. Aí a Renata não gosta dela. Aí, tipo assim, ela não queria a Fernanda com ela. Aí, quando ela chamava a Fernanda, a Renata sempre gritava, falou, não vem chamar minha filha, isso, aquilo. Pá, aí daqui a pouco essa outra que brigou com a mãe da Fernanda é abusada. Aí ela, como não respeitou a Renata, desrespeitou. Aí elas ficaram com essa rincha. Aí teve um momento que eu tive que a Renata desceu e estava discutindo com ela, e ela apontando o dedo para a cara da Renata, e aí ela abaixando o dedo da cara, a Renata abaixava o dedo e ela abaixava, dava um tapa na mão da Renata, aí eu nervoso por causa dessa situação, desci a escada e fui tirar satisfação com ela. Comecei a discutir com ela também, e ela abusada, ela tentou me ficar falando, me atingindo em palavras, e eu atingindo ela também. Aí teve um certo momento que eu me descontrolei, fui em cima dela, só empurrei o rosto dela assim. Aí ela ficou com raiva da Renata, porque a Renata, dizendo ela que falou que encheu minha cabeça para mim tomar essa atitude com ela. Aí ficou falando que ia pegar ela na rua.
Aí dizendo a Renata pra mim, que falou que a Maria Fernanda, quando saiu de casa, ficou 4 dias fora, mandando mensagem pra ela, falando que não era pra ela sair de casa sozinha, que era pra ela vigiar. Aí, certo dia, ontem, de madrugada, eu falei com a Fernanda no Zap, que ela não estava em casa já fazia 4 dias. Falei, Fernanda, vem pra casa, que tu também tem que trabalhar amanhã pra tomar conta das crianças. Aí ela foi, aí ela me atendeu e veio pra casa. Eu deixei ela entrar na minha casa, ela até dormiu comigo. Aí de manhã eu dei dinheiro pra ela comprar pão. Ela foi, subiu e fui trabalhar. Aí ela foi, subiu e chamou a mãe dela pra comprar pão. Aí eu fui trabalhar e ela foi indo comprar pão, elas bateram de frente, aí começou a discussão, a briga, e a Fernanda entrou no meio. Aí nessa que a Fernanda entrou no meio, a outra colega dela puxou a Fernanda assim, a Fernanda já caiu no braço dela convulsionando. Convulsionando. Ou seja, essa versão que você me conta, não houve, portanto, empurrão. Não houve o empurrão que a Renata, a mãe da Maria Fernanda, está dizendo. Não sei dizer isso não, só ela e os vizinhos que viram. Eu estava trabalhando. Eu não sei dizer se ela empurrou ou não. Mas a Maria Fernanda, como a Isabela perguntou para você, só para a gente encerrar exatamente, como a Isabela perguntou para você, a Maria Fernanda tinha uma gravidez de risco, tinha algum problema decorrente de alguma outra situação, fora o problema dela usar drogas? Não, ela era muito alterada, nervosa. Ela brigava muito comigo, com a mãe dela, falava muito alto, era muito nervosa. Aí usando essa droga, a droga acelera o coração. Aí foi nessa, ela viu a mãe dela brigando, tentou apartar e não aguentou, o coração dela não aguentou e ela caiu no colo da amiga. A amiga deitou ela no chão assim, aí os vizinhos veio socorrer. Aí elas foram levando ela socorrendo ela no meio da rua. Aí a outra colega veio me chamar, quando eu cheguei ela já estava na mão dos populares, com a boca roxa. Aí quando ela foi na clínica, passaram 2 bombeiros vindo da tragédia na Muzema. Tentaram salvá-la, né? Tentaram salvar. Obrigado, Rafael. Eu te agradeço muito a sua gentileza, obrigado pela entrevista, obrigado. Mas é isso, Isabela. Então, a polícia vai ter que perguntar muito para tentar chegar à verdade. Não precisa perguntar muito não, Fabinho. Para isso existe perícia cadavérica. A polícia não vai precisar nem ter trabalho. Porque assim, não é, Bárcia? Exatamente isso. Bárcia estava me contando que teve uma história muito parecida. Existe a versão da droga, também o exame vai poder comprovar. Não é a gente, como médico, nem o marido, nem que vai poder falar que foi a droga que acelerou o coração. A gente não tem exame para isso. Um exame, com certeza, vai ser feito nela agora ali, né, Bárcia? Perfeito. Porque esses exames apontam se ela bateu a cabeça ou se mesmo convulsionou ou se uma droga que fez o coração acelerar e ela, por estar no estado grávida, de gestação, acabou falecendo, né? Com certeza, né? Agora a gente tem que aguardar o laudo da necrópsia. É o laudo que vai apontar a causa da morte, né? Se a ingestão de drogas causou essa aceleração do coração, ou causou qualquer tipo de problema que levou ela a convulsionar. Se ela tinha um outro problema e mesmo sem a droga acabou convulsionando no momento da briga, ou até mesmo se tem algum hematoma que levou à morte. Essa perícia mostra exatamente, Mostra exatamente isso, né? Então nós temos que aguardar, eu acho que a chave dessa questão aí é aguardar o laudo do exame de necrópsia, né? Ele que vai apontar a causa da morte, vai ajudar a gente a entender melhor essa história. Eu investiguei uma história, um caso muito bem parecido com esse em Campo Grande, também envolvia uso de droga, né? Na verdade, 2 meninas brigaram. O que saiu na época, né? A versão aí que ganhou as ruas teria sido um assassinato, uma menina teria batido com uma pedra na cabeça da outra. Eu fui ver o corpo no IML e vi que ela não tinha lesão, na verdade. E saiu o exame de necrópsia, apontou um infarto. Ela estava usando droga. Ela estava usando droga e no momento da briga ela infartou e morreu. Ela já era cardiopata, já tinha um passado, a gente levantou isso numa clínica, ela já era cardiopata, já fazia tratamento médico, infartou devido ao uso de droga, aquela situação de estresse, enfim, não houve um crime ali, né? No final a gente descobriu que não houve um crime. Então a gente tem que aguardar ali, eu acho que a chave desse caso aí é aguardar o exame de necrópsia. Exatamente isso. Para a gente entender realmente o que aconteceu, o que levou a óbito. É exatamente isso, porque não adianta justificar, existe uma versão, existe outra versão, tinham testemunhas, mas do que ela morreu, até mesmo se ela tivesse sido empurrada ou batida a cabeça e não tivesse sido isso, é o exame que vai comprovar, é a grande chave disso tudo, então nem é trabalho de investigação, é pegar um laudo e ver se tem algum culpado nessa história. Eu vou voltar a falar com o Caio Alex já está a postos, gente, sobre a história de mais um policial militar morto, dessa vez em Itaboraí. Você viu a
agora a reportagem em que ele foi morto. Já tem um número de... As testemunhas disseram o número de homens que chegaram. Primeiro falou em 2 carros. Na verdade, teria abordado ele no começo da rua apenas um veículo, né, Caio? Um carro só, tá, Isabelle? Eram 2 homens com roupas escuras, pretas e encapuzados. Esses 2 homens desceram armados e um deles teria entrado na casa com uma escopeta e atirou no policial militar. Eu estava tentando fazer um contato agora com o delegado da Divisão de Homicídio de Niterói, o Dr. Gabriel Poiava, porque é com ele que fica com a região de Itaboraí. O que eu consegui levantar até o exato momento é que algumas pessoas já estiveram na delegacia e prestaram depoimento levando informações do que aconteceu. Eles deixaram claro que o carro do policial veio por um lado e o dos criminosos veio pelo outro lado da rua. Eles poderiam sim, como você mesma disse, eles já estarem monitorando a ação do policial ali na região para tentar dar o bote, como a gente chama, tentar essa ação criminosa. Eles viram, assim que o carro parou no portão da casa do agente, eles já efetuaram os tiros ali em Itaboraí. Tiros esses que atingiram o vidro do carro, né, ficou estilhaçado, a gente mostrou isso na matéria. O policial saiu correndo, a tia dele chegou a acreditar que ele poderia estar entrando correndo para tentar pegar a arma dele, já que ele não estava armado na rua, para tentar se defender desses criminosos. Mas quando ele chegava perto da sala, ele caiu e foi aí que esses 2 criminosos chegaram e efetuaram mais 2 tiros na cabeça do agente. É com você, Isabelle Benito. Tá certo, então, Caio. Alex, a gente tendo as informações aí, principalmente porque teve testemunhas no caso, a tia, a mãe e, se eu não me engano, uma sobrinha dele que acabou vendo. Terrível a história, né, Bárcia? Mas terrível, assim, terrível. É horrível. E mesmo assim, você vê que eles se preocuparam em tapar o rosto, mas isso leva a crer que provavelmente é alguém do âmbito ali de convívio dele, né? Ou que conhecia a rotina dele. Perfeito, isso aí. Já esperavam ele ali, conheciam o carro dele, como você falou, se preocuparam em ocultar o rosto, possivelmente porque eram conhecidos, né, da área, da região. E é um crime bárbaro, né? Na frente da família, executou com um tiro na cabeça. Quer dizer, um crime bárbaro, violento, cruel. E, enfim, é muito cedo para a gente falar, né, as causas desse crime, mas é mais um policial morto. Mais um. Já são 15, né? 15. Que pese eu ter dito que caiu o número de policiais mortos, ainda é um número absurdo, ainda é um número muito acima daquilo que a gente pode tolerar enquanto sociedade. Sim. 15 policiais mortos, e a gente ainda está aí no primeiro semestre do ano. Então, quer dizer, 15 policiais mortos já é um número muito acima do tolerável. Caiu, como eu falei, quer dizer, isso mostra que o caminho é esse, mas é muito acima do tolerável. E eu acho que o Estado tem que empreender todos os esforços aí para chegar na resolução desse caso. E a gente vê que dá resultado. Quando a gente fala que caiu, é óbvio para a família de cada um que perdeu, é ele que vale, é ele que importa o número. Mas se você lembra, em 2017, a gente teve um dia sim, um dia não. Um percentual de um sim, um não. Um sim, um não de policial militar morto. Você está falando, estamos no meio de abril e você tem 15 mortos, pelo menos a gente pode ver que investir em núcleo especializado, com investigação, é a prevenção para que se cometa novos crimes, que a gente sempre fala aqui no SBT Rio. Eu vou ao vivo com Patrícia Hadles, que continua lá no ponto em que é permitido a chegada da imprensa no 6º dia de buscas, ali na tragédia da Muzema. Pátia, com você. Isso, Isabelle, a gente está a cerca de 100 metros, né, do local onde o trabalho dos bombeiros continua, né, como você disse, o 6º dia de buscas, né, ainda existe essa remota possibilidade de encontrar sobreviventes, mas o Corpo de Bombeiros sempre trabalha com isso e a gente encontrou algumas pessoas ainda esperançosas, né, algumas pessoas rezando muito para que isso aconteça. Então, 8 pessoas seguem desaparecidas. A gente chegou muito cedo, né, aqui para fazer a reportagem e a gente vai mostrar um pouquinho da história do Martinho, que é um dos moradores aqui desse prédio azul que foi interditado. Ele teve que sair e ele foi gentilmente abrigado na casa do Rogério. O Rogério, que se tornou aí um dos principais voluntários no meio dessa tragédia. Pode rodar. O abraço entre a Guarda Municipal e a voluntária é de tristeza.
há 6 dias. Autoridades e moradores acompanham a dor dos familiares dos mortos na Muzema. Eu estou aqui muito comovida, crianças lindas embaixo da terra, os sonhos das famílias para ter a casa própria. Eu não aguentei, eu tive que vir ajudar, larguei tudo, larguei minha casa, me desloquei para cá. Só vou sair quando eu ver o resultado de todas as famílias, todas. Abalado, Rogério chora ao falar das vítimas. Ver criança que vinha aqui brincando pula-pula, morta. Ver pai chorando, tia, avô, vó, marido. O meu amigo foi trabalhar, deu um beijo na mulher. No ônibus ele soube que o prédio caiu. É só tristeza, né? Aí só para ajudar mesmo. O comerciante mora na comunidade há 5 anos. Desde o desabamento, abriu as portas de casa em solidariedade. O salão da esposa virou ponto de apoio para as equipes. Foi impulso mesmo para ajudar, que os pessoal vizinho, eu nem sei dizer, foi coisa de Deus mesmo. Deus mesmo que tocou no nosso coração. É na casa de Rogério que Martinho está com a família. Ele mora no prédio azul, interditado pela Defesa Civil. Todos os dias vai até o imóvel e tem 5 minutos para tirar roupas e utensílios. Casado com uma empregada doméstica, o autônomo está em busca de um lugar para morar. Quer sair do bairro marcado pela dor. Por causa dessa tragédia, a gente está saindo daqui, estamos indo embora, sabe? O lugar mais seguro. Em relação a eu e minha esposa, não temos mais condições de ficar aqui. Durante a madrugada, a chuva forte interrompeu momentaneamente as buscas. Os bombeiros que se revezam na remoção dos escombros receberam sopa e pizza dos moradores. A expectativa é de que as buscas sejam encerradas nesta quarta-feira. Os bombeiros conseguiram acessar os andares mais baixos dos prédios e agora tentam localizar as pessoas que seguem desaparecidas. Alguns moradores ainda esperam por um milagre. Na Muzema, é impossível não sentir a dor do outro e, ao mesmo tempo, se emocionar com a solidariedade. Não tem preço essa ação dele, né? Não tem preço. Está acolhendo a mim, minha esposa, minhas filhas, até os nossos cachorrinhos, né? Os nossos filhotes de 4 patas. A gente vê o pior e o melhor do ser humano em situações como essa, né? A Paty Radulich tem mais informações ao vivo de lá. Paty, é com você. Você conversou com outras pessoas por aí, né? Isso, exatamente, Isabelle. E a nossa equipe que está, né, no IML, a equipe do SBT Rio, também conversou com o irmão de uma das vítimas, da Ana Flávia, que foi encontrada morta sob os escombros, junto com o filho de apenas 3 anos, né, numa situação que comoveu todo mundo. Ela estava ali junto, abraçada ao filho. E a equipe conversou com o irmão dela. Ele falou um pouquinho sobre a irmã, disse que já tinha visitado a irmã aqui, que tinha pedido para ela sair, que já achava o local inseguro, e disse também que pretende levar o corpo dela para a terra deles, que é na Paraíba. Pode rodar. Uma ótima pessoa, adorada por todo mundo, por isso que a gente está fazendo de tudo para levar ela para a nossa terra. E é uma pessoa trabalhadeira, honesta, uma boa dona de casa. Infelizmente veio acontecer isso. Eu que tive uma única vez na casa dela e falei para ela que não voltaria lá mais porque eu não me senti seguro no prédio. Eu tinha ouvido já essa entrevista dele, ele ter falado com ela, mas é justamente, as pessoas tinham garantia, né, Bárcia? Foi parcelado, as pessoas sonharam, pessoas que vieram de longe, como eles vieram da Paraíba, ela que criava o filho sozinho. A história dessa moça me comoveu bastante, que ela foi encontrada abraçada ao filho de 3 anos de idade. Agora, a Paty te fez uma pergunta logo no começo do programa, e eu vou repetir aqui, porque eu já passei para outro assunto você não acabou não respondendo. A Polícia Civil também recolhe pedaços dos escombros que os bombeiros estão retirando. Importante para quê? Para saber que tipo de material foi usado? Claro. Se alguém negligenciou até na venda desse material? Com certeza, né? Um prédio desabou. Né? Um prédio desabou. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Foi um crime que chocou. Para mim, eu chamo de crime, né? Um Mesmo crime. que tem investigação ainda, mas eu chamo de crime. Pode chegar a 24 mortos, né? 24 mortos.
e provavelmente... a polícia retirando os escombros lá. Ali uma área, né, controlada por uma organização criminosa, acho que todo mundo sabe disso, ali uma área controlada pela milícia, né, onde, infelizmente, tem que se dizer, onde o Estado exerce pouquíssima influência. Né? Então, esses prédios foram construídos, muito provavelmente, por milicianos, né, que não se preocupam com absolutamente nada. Então, usam qualquer tipo de material, o objetivo sempre é o lucro fácil. Então, o que está sendo apurado ali foi que tipo de material foi usado nessa construção, né, que tipo de construção foi essa, porque, Isabelle, se você usa um material de baixa qualidade, né, sabendo que há o risco daquilo desabar, visando lucro, na minha opinião, esse homicídio é homicídio doloso, né? Ele é homicídio doloso pelo dolo eventual. Você constrói ali e não está nem aí se aquele prédio vai cair, aquilo não te interessa. Você conseguiu o teu lucro e é o que você estava buscando. Acabou. E é isso que está sendo investigado e provavelmente é nesse resultado que a Polícia Civil vai encontrar. Né, uma construção de baixíssima qualidade. Baixíssima qualidade, onde era absolutamente previsível, infelizmente previsível, que uma tragédia dessa pudesse acontecer e aconteceu para a infelicidade de todos nós. Ô, Pátio, vocês que estiveram aí na localidade, ouvi vários relatos de colegas jornalistas, justamente com essa impressão. É óbvio que a polícia nessa perícia, nessa retirada de escombros que você destacou muito bem no começo do programa, tem seus técnicos, tem engenheiros que ajudam nesse laudo e tudo mais, mas aí pode-se constatar visivelmente, assim como era no Bumba, que o solo onde é construído, ele dá para perceber que ele esfarela a todo momento, não é? Muitos jornalistas escreveram isso nos seus relatos. Exatamente, Isabelle. Tem coisas que não precisa ser especialista para perceber, porque é tão flagrante, né? Tão flagrante. Então, como a gente falou, essa região nem poderia abrigar essa quantidade de prédio. E isso que o delegado falou, a gente percebeu isso conversando com os moradores, tá? Lembrando que é muito delicada essa relação, algumas coisas a gente não pode perguntar. Agora, ó, você tá vendo imagens dos bombeiros, tá vendo, Isabelle? Os bombeiros acessando ali, ó, uma quantidade grande de bombeiros acessando ali os escombros. E eu conversei com alguns moradores que comentaram isso, assim, do material de baixíssima qualidade que é utilizado nessas construções. Um morador até comentou o seguinte, ele falou, quando você vê um prédio cair, sobra muito ferro. E ali no local você vê muito pouco ferro. Então, assim, a gente sabe que é utilizado um material da menor qualidade, né? Porque tá visando o lucro e não a segurança dessas pessoas. Agora começou uma movimentação aqui do Corpo de Bombeiros, Isabelle, a gente tem também 2 carros da Defesa Civil que estão posicionados desde muito cedo aqui para uma eventual retirada de corpos, né? Lembrando que a gente ainda tem 8 desaparecidos e que os bombeiros estão atuando agora nos andares mais baixos, né? Nos primeiros andares, com a ajuda dos moradores, né? Que identificaram ali onde ficavam esses apartamentos, eles agora estão fazendo esse trabalho. Tá certo, Pátio. A qualquer momento a gente volta a essa movimentação grande do Corpo de Bombeiros. Se você tiver qualquer informação, a prioridade sempre na fila da informação é do repórter. A gente vai ver agora, daqui a pouco eu volto com a Pátio. A história, a Polícia Civil e Militar prometem investigar a ação da milícia em um condomínio de classe média em Vargem Grande. O esquema ilegal de cobrança por segurança foi revelado ontem em reportagem exclusiva de Fábio Barreto aqui no SBT Rio. Rodou. Um dia depois da denúncia feita pelos moradores, a guarita construída pelo grupo considerado invasor amanheceu vazia. A ação de milícia no condomínio de classe média que fica na estrada Capitão Pedro Afonso, em Vargem Grande, na Zona Oeste, foi trazida a público e exposta a autoridades durante uma reunião do Conselho Comunitário de Bairros da localidade. O comandante do batalhão da área e o diretor do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa estavam à mesa. Eles ouviram atentamente a reclamação dos moradores e prometeram, no encontro, investigar a denúncia. Ontem, a reportagem mostrou um vídeo gravado por vítimas do suposto esquema de milícia. Nele, aparece uma discussão. Um idoso, morador do local, é impedido de entrar na sua própria casa. É impedido de entrar no condomínio, porque se nega a pagar uma taxa ilegal de R$ 265, que, de acordo com a denúncia, seria imposta a cada casa. A cobrança seria feita por um homem que mora fora do condomínio, que há 2 anos apareceu na região, oferecendo serviços de segurança. Ele se chamaria Marcos André Melo, apontado por coagir
e monitorar a vida das pessoas através de câmeras instaladas e controladas por ele próprio. O mesmo homem também é acusado de exigir o pagamento da taxa através de um painel eletrônico que foi instalado na guarita. Guarita que teria sido construída por ele, aproveitando uma cancela que já existia há cerca de 15 anos. A guarita, segundo os moradores, foi autorizada pela prefeitura, mas depois de um abaixo-assinado falso, através de uma associação de moradores que não existe e não foi constituída pelas pessoas do condomínio. O morador que procurou o SBT diz que foi agredido pelo mesmo homem, acusado de envolvimento no esquema. No vídeo, o idoso que está dentro do carro é atacado a socos. A filha da vítima é quem salva o pai. A indignação expõe o rosto dos denunciantes, que decidiram encarar o problema com coragem. A gente vive uma situação tão difícil nessa cidade e que a gente aciona os canais que a gente tem para pedir socorro, mas às vezes as coisas demoram e não acontecem e a situação vai se agravando, chega um ponto que a gente tem mesmo que gritar, pedir socorro. A Polícia Civil, que também recebeu a denúncia, promete combater a ação. Desde já, essa denúncia passará a ter um caminhamento mais célere, no sentido de apurar quem são essas pessoas que eventualmente estão fazendo essa exploração de segurança clandestina naquela região. O medo dos moradores aumentou depois que eles descobriram que a conta de luz da guarita está no nome de um policial militar, Glauco Chaves de Paiva. Ele foi homenageado em 2007 pelo então, na época, deputado estadual Natalino José Guimarães. Natalino é apontado como criador da milícia Liga da Justiça, que atua em diferentes bairros da Zona Oeste, onde o homenageado mora. Moradores devem obter o maior número possível de provas para nos encaminhar para, no inquérito policial, essas provas serem materializadas e efetivamente resultarem numa condenação nas pessoas que eventualmente estejam explorando aquela segurança clandestina, sejam eles servidores públicos ou não. Espero que dessa vez, que agora, a coisa seja resolvida. E eu tenho notícia de que isso está acontecendo em outros locais da cidade, até na Zona Sul. Essa oferta de segurança paralela, muitas vezes por servidores que já deveriam nos prestar segurança pública. Eu vou conversar agora com o estudioso das milícias do Rio, o sociólogo José Cláudio de Souza Alves, que é professor da Universidade Federal Rural do Rio e autor de um livro sobre a evolução das milícias. Boa tarde, professor. Boa tarde, Isabelle. A gente acompanhou ontem a coragem de alguns moradores. Eu falo assim porque eu não sou hipócrita, achei de muita coragem até. Não sei se eu, como pessoa, como moradora, teria uma coragem de botar a cara a tapa e fazer a denúncia diante do absurdo que eles estavam vivendo. Mas a gente vê que é um condomínio de classe média ainda onde, se há uma milícia, ela não conseguiu se enraizar. Porque onde há essa milícia já enraizada, é muito difícil esse tipo de comportamento do próprio morador, né? Sim, é muito difícil. Eu também não recomendo que pessoas se exponham. Talvez essa comunidade específica onde está ocorrendo isso, haja alguma proteção maior entre eles, uma relação, de repente, com a estrutura policial mais confiável, não contaminada por uma estrutura de milícia. E, como você falou, é iniciante ainda esse processo, eles estão conseguindo reagir, mas não é recomendável nunca se expor individualmente, porque normalmente a história é de repressão e de violência em cima das pessoas que se contrapõem, né? Ontem teve essa reunião com as forças de segurança, o delegado, doutor Antônio Ricardo, que conversou com a gente ao vivo aqui. Teve também a presença do comandante do batalhão, do 31º Batalhão, em que esses moradores fizeram oficialmente, depois de ter feito outras denúncias, fizeram uma reunião. Você acha importante essa reunião com as autoridades para, de alguma forma, mudar a realidade de uma localidade, como fizeram esses moradores? Sim, eu acho importante, mas nunca é uma coisa tão fácil, rápida e certa. Como eu já venho falando há muito tempo, esses grupos se estruturaram por dentro do aparato policial, eles são agentes de segurança, eles têm acesso a informações privilegiadas, o que permite a eles também contornar, manipular situações e se protegerem. Então, é preciso sim expor a situação, é preciso se proteger em
relação a essa exposição, o correto é fazer através de entidades, de coletivos, de associações de moradores, de reuniões institucionais como essa que você falou, entre representantes de batalhões, delegacias, Secretaria de Segurança, associações de moradores, fazer algo mais institucionalizado para publicizar a situação e proteger essas pessoas. Agora, só olhando daqui para frente, acompanhando esse caso, para saber de fato em que ele vai dar. Não é uma coisa para mim tão simples assim, né? Muito obrigada, professor, pelas informações ao vivo por telefone com a gente. É muito importante também, Bárcia, a gente ouviu o que o professor disse, mas assim como muitas vezes é um risco para um delegado assumir, para um promotor, uma investigação onde há raízes do crime por outras localidades, em que a gente já viu que equipes, para não ficar a cara só de um, assumem uma investigação, uma prisão. Esses moradores também. Existe a preocupação de se ter apenas um morador como a cara de uma denúncia. A gente não pode aqui tapar o sol com a peneira. Claro. Existe um perigo para quem faz a denúncia, não é? Claro, que além de violentos, são covardes, né? Então é claro que existe um perigo, sim. Agora, essa interação da sociedade com as forças de segurança, isso é muito importante. Isso é muitíssimo importante. A polícia, quando conta com a colaboração da sociedade, ela ganha uma força incrível, né? Isso, ela ganha uma arma incrível no combate ao crime. Né? Eu não estou aqui encorajando ninguém a ser herói, arriscar a vida da sua família, né? Não é isso. Isso é o trabalho da polícia, né? A polícia que é paga para isso, é o dever da polícia, né? Enfrentar o crime. Mas essa colaboração com as forças policiais, essa boa vontade, prestar informações, isso é fundamental para o combate ao crime organizado. Isso é fundamental, né? Isso é a grande arma que a polícia tem para poder enfrentar esses criminosos. Agora a gente tem 12h41, eu vou ao vivo agora para a nossa redação no plantão. Quem está lá é o Salu, que está lá? Cadê? A Karine Cerqueira, que está lá. Tiroteio e morte em Niterói. A Karine tem as informações ao vivo da redação. O que aconteceu lá, cara? Boa tarde. Boa tarde, Beli. Boa tarde a todos. Pois é, amanhã foi quente, principalmente ali na região da Grota, em São Francisco, em Niterói. A gente vê aí um carro que furou o bloqueio de uma blitz que acontecia ali em São Francisco, perto da comunidade da Grota. Os policiais do 12º Batalhão estavam lá para realizar blitz, né, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. E esse veículo que a gente vê aí nas imagens, ele estava com 3 integrantes dentro do carro, que são aí integrantes do tráfico de drogas na região. Segundo a polícia militar, ele furou o bloqueio da polícia e aí a polícia foi com o carro até ele. Houve perseguição, troca de tiros e havia 3 pessoas, como eu falei, um homem e 2 mulheres. 2 pessoas foram atingidas durante essa troca de tiros. Um homem que foi levado para o hospital e morreu no hospital. Uma mulher que estava no banco de trás e foi atingida durante essa troca de tiros. E uma outra mulher que acabou presa. Com eles, a polícia apreendeu uma mochila com drogas e uma pistola, Isabelle. Então, esse foi o resultado dessa operação da Blitz dos policiais do 12º Batalhão, que realizavam hoje essa operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas em São Francisco, em Niterói, Isabelle. Porque é uma blitz que a gente fala, não é uma blitz que não pode mais ser feita para documento. É blitz que está autorizada por se fazer justamente se há suspeita de criminosos, né, Bárcia? Não, gente, a gente mostrou, não foi na Alameda que teve semana passada, não é? Também uma perseguição e tiroteio. Nesse caso, a polícia com certeza já tinha alguma informação do carro, desse bonde que estava cruzando de um lado para o outro, né, Bárcia? Isso é um cerco, né? Não é uma blitz para documento, é um cerco policial para buscar criminosos. Então, isso é trabalho de polícia, realmente. E tem que ser feito, tem que continuar sendo feito. Isso é polícia preventiva, isso é polícia ostensiva, um trabalho... É por aí mesmo. Isso tem que ser feito e isso funciona. E São Francisco a gente já viu, não é a primeira vez. Eu fui gravar lá em Niterói, a gente ficou chocado, né? Capitão América estava comigo dentro do carro, em que a gente viu bonde, 4 da tarde, com um bandido armado, e você no trânsito, você olha para o lado e tu fica rezando que não venha um carro de polícia, porque se vier, a polícia tem que agir, a troca de tiros, você fica ali no meio, gente. Não, o policial, né, sendo colocado em determinados pontos específicos, isso funciona muito e impacta diretamente na redução de crimes, né? A gente percebe isso na nossa atividade policial, na nossa atividade do dia a dia.
muitas vezes, uma presença da polícia em determinados pontos estratégicos, né? E aí envolve inteligência, o que a gente fala sempre, né? Isso não é aleatório. Saber onde ficar, saber onde ficar, por que ficar. E isso tem um impacto direto na redução dos índices de crimes, né? Então é importantíssimo. Principalmente você vê, 4 horas da tarde, como a gente viu, que te dá uma sensação difícil de estar um carro cheio de bandido do teu lado. Você não sabe se vai se assaltar, aí você reza pra polícia não chegar, que pode ter o tiroteio. Então esse tipo de informação privilegiada, saber em que ponto, saber quem é, que hora que vai passar o bandido, isso reduz muito, porque o bandido pensa 2 vezes. Claro, além de ter esse impacto nos índices de criminalidade, dá uma sensação de segurança, né? Você imagina a população vendo o criminoso transitando livremente do seu lado, isso dá uma sensação de que o Estado não existe. Exatamente. Na verdade, nosso Estado está entregue na mão das organizações criminosas. Não pode ser assim. Foi isso a minha sensação. 12:50, olha só, valeu, Karine, ao vivo, direto da nossa redação. Detentos exibem celulares, dinheiro e drogas em vídeo que teriam sido gravados dentro do presídio Romero Neto, em Magé. Eles dizem que tudo foi vendido pelos próprios funcionários da cadeia. A Secretaria de Administração Penitenciária, que já apreendeu 3.000 telefones só neste ano, está investigando as imagens que circulam pelas redes sociais. Veja. Aqui como é que eles deixam a gente, ó? Como é que ele quer cobrar o preso se eles andam fazendo isso? Os detentos exibem celulares, drogas e bebida. Eles dizem que compraram tudo dos próprios funcionários da cadeia. Cachaça, telefone, esteira, a toda aqui, ó, baralho de jogo, dinheiro nós temos tudo em cima dele. Um preso se vangloria. Esse daqui ele trouxe pra mim, ó, que é o meu. Quanto ele cobrou? Comprou R$3.000 pra trazer esse telefone aqui pra mim. Muita maconha, muita cocaína. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que vem realizando todos os esforços para bloquear a entrada de objetos ilícitos nas unidades e impedir a comunicação de presos. Segundo a SEAP, foram apreendidos mais de 3.000 celulares, além de chips, roteadores, radiotransmissores e drogas só este ano. A Secretaria também abriu investigações para descobrir os responsáveis pelos fatos narrados nos vídeos. Muita maconha, muita cocaína. Muita maconha, muita cocaína, é óbvio que tem que ter uma investigação, mas esse tipo de vídeo me causa uma coisa assim de querer manipular também, né, Bassa? Tem que desconfiar de tudo. Polícia é sinônimo disso, né? Desconfiar de tudo, né? Isso é uma premissa básica. Agora, Isabelle, eu penso assim, sabe? Eu acho que segurança pública a gente não pode imaginar que termina com a prisão do criminoso, porque a gente sabe da realidade, né? Sabe que os presídios se tornaram escritórios do crime, né? Que verdadeiras organizações criminosas são comandadas por presidiários, né? Por pessoas que estão dentro do sistema. Então, não está dissociado, né? A Secretaria de Administração Penitenciária jamais, na minha opinião, poderia ser dissociada da Secretaria de Segurança Pública, porque tudo faz parte do mesmo sistema. A gente não pode imaginar que aquele criminoso ele foi neutralizado porque foi preso. Infelizmente, não pode imaginar. Isso aqui, na teoria, seria assim, mas na prática a gente sabe que não, principalmente no Rio. Então, o que tem que ter é uma integração muito maior, né? Uma investigação grande nesses presídios, né? Eu acho que a Polícia Civil deveria ter, né, uma atuação muito maior dentro dos presídios, para justamente investigar essas organizações criminosas que atuam lá dentro e que impactam na nossa vida aqui fora. E é óbvio que muitas vezes a gente sabe, na primeira vez, tem que ter uma investigação de se ter a colaboração, sim, de agentes públicos dentro, porque muitas vezes você não sabe. Entra celular, entra isso, entra aquilo, não entra tão fácil assim. Certeza. Se entra, meu filho, tem que ter alguma conivência, né? 12:48 foram ouvidos ontem pela Justiça o médico Denis Furtado, ele conhecido como Doutor Bumbum. A mãe e a namorada dele também foram ouvidas. O trio responde sobre a morte da bancária Lilian Calixto em julho do ano passado. Veja. Doutor Bumbum chegou ao Tribunal de Justiça no início da tarde e não quis falar com a imprensa. O médico foi interrogado pela primeira vara criminal na última etapa antes da formação de um júri para determinar o destino do acusado. A mãe dele e também médica Maria de Fátima Furtado e Renata Cirne, namorada do médico, também foram ouvidas.
O trio é acusado da morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos, após a realização de um procedimento estético no apartamento do Dr. Bumbum em julho do ano passado. Denis Furtado aplicou a substância PMMA, também conhecida como Metacril, nos glúteos de Lilian, que passou mal após a intervenção cirúrgica. Ela foi levada por Denis a um hospital na Barra da Tijuca, onde morreu um dia depois. O médico chegou a ser preso na época, mas foi solto em janeiro desse ano após ter sido beneficiado por uma decisão judicial. A mãe de Dr. Bumbum e a namorada dele também foram presas, mas foram soltas no ano passado e respondem um processo em liberdade. Na audiência desta terça-feira, uma pessoa que trabalhava com Denis Furtado na época em que a bancária morreu também prestou depoimento, além de um enfermeiro do hospital que atendeu Lilian e um policial civil. Ainda não há informações de quando será marcado o julgamento dos acusados. Vou voltar rapidamente no nosso plantão da redação. Karine Cerqueira tem a informação de uma grande apreensão de cigarros contrabandeados, Cá. Sim, Beli, pois é, surpreendeu aí, são pelo menos 300 mil maços de cigarro contrabandeados, aí totalizando em 6 milhões, né, de unidades de cigarros, do cigarro contrabandeado, em caixas, como a gente vê aí no caminhão, que estavam embaixo desses pacotes de edredom, que segundo a polícia eram meramente para esconder esse contrabando todo. Segundo o homem que foi preso e fazia, atuação aí como motorista do caminhão, o Evanderson Oliveira Marques, de 32 anos. Ele entregaria toda a mercadoria no mercado São Sebastião, na Penha, quando esse caminhão foi parado aí na Dutra. Então, ele receberia, disse a polícia, que receberia R$8 mil por esse trajeto, né, desse material, e que não sabia que havia material ilícito no caminhão. E aí, ele foi levado para prestar depoimentos e vai permanecer preso por contrabando, Isabelle. Esse material todo aí foi apreendido numa força-tarefa pela Receita Federal, pela Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Eles já estavam de olho e aí deram o bote nesse caminhão certo, na hora certa, no lugar certo, né? E segundo a polícia, vai ter mais apreensão, porque hoje, segundo a polícia, a atividade de contrabando e venda ilegal de cigarro é uma das que está financiando o tráfico de drogas aí e a milícia, Isabelle. Prepara a Paty Hadley, que está me chamando no museu, mas eu quero falar uma coisa aqui. Basta, as pessoas têm dificuldade de achar que isso é bandidagem. Se tem uma apreensão de cocaína, o cara vai falar, pô, isso, aquilo, beleza, tal. Agora você fala, é cigarro contrabandeado. Isso alimenta financeiramente 6 milhões. Quadrilhas que matam, que cometem outros crimes, né? Isabelle, só para ter noção do tamanho que é isso, né, a estimativa da polícia é que 9 bilhões de reais são sonegados, isso é a estimativa da Receita Federal, 9 bilhões de reais são sonegados todos os anos com contrabando de cigarro, fora os prejuízos inestimáveis para a saúde do cidadão que está fumando aí, que está consumindo um produto pirata, um produto ilegal, falsificado. Se cigarro legalizado já faz mal, imagina um troço desse. Exatamente disso. Então, isso é um dos braços da organização, um dos braços financeiros das organizações criminosas. Muitas vezes, quando se fala a liberação das drogas, né, o que eu acho que a discussão é mais na questão das liberdades individuais, porque as organizações criminosas eles se financiam por diversas atividades criminosas, inclusive contrabando de cigarro, né? Então, para a população também, não comprem cigarros contrabandeados, porque estão financiando também organizações criminosas. Para a população, não fume, melhor dizendo. Melhor ainda. 12h53, eu vou voltar com a Patrícia Hadley, que está acompanhando o 6º dia ali de buscas na tragédia da Muzema. Paty, é contigo. Olha, Isabelle, agora há pouco saíram os 4 investigadores da Polícia Civil que estavam aqui no local e eu conversei rapidamente com eles. Eles são engenheiros, né, da perícia, vieram fazer esse trabalho, já que a polícia está apurando as causas, né, de quem é a responsabilidade, por que esses prédios desabaram. Então, eles ficaram cerca de 1 hora aqui no local, eles foram ali nos escombros e foram também em um prédio aqui ao lado que está interditado pela Defesa Civil. Eles disseram que essa perícia está muito próxima de ser concluída
concluída e que dificilmente eles vão precisar fazer uma nova perícia. Então, esse documento, essas conclusões que eles tiraram hoje, vai ser aí anexada ao inquérito que apura de quem é a responsabilidade. Eu acho que essa é a grande pergunta agora. A gente tem aí um saldo de 16 mortos, 8 pessoas que continuam ali debaixo dos escombros, e é muito importante que a gente aponte nesse momento, que a Polícia Civil faça isso, aponte os culpados. Valeu, Paty, pelas informações. É o que a gente falou, né, Bárcia? A gente viu agora o que a Paty acabou vendo, que aquelas imagens daqueles policiais, a polícia, na verdade, tem engenheiros tecnicamente para avaliar. Não é só o delegado que vai olhar e falar, isso daqui é de má qualidade. Não, a nossa perícia é de excelente qualidade, né? Os peritos que estão indo são os peritos de local, tem engenheiros, pessoas... qualificação, na polícia tem perito com mestrado, doutorado, professor universitário, enfim, os peritos são super qualificados e vão fazer esse laudo ali e vão apontar qual foram a verdadeira causa desse desabamento. Eu não tenho dúvidas, né? Eu não tenho dúvidas que no final você vai chegar ali numa construção mal feita. Não é mal feita, não, é feita para isso mesmo, né? Visando lucro apenas, né? Sem fiscalização do Estado. Na verdade, é uma região, Isabelle, que não é controlada pelo Estado, é controlada por uma organização criminosa. E quando a gente tem isso, a gente não tem a fiscalização, a gente não tem o Estado, a presença do Estado, nem para fiscalizar, nem para coibir abuso, enfim. E o resultado é esse. Tá aí, né? E como a Paty falou, a Paty perguntou para os policiais e engenheiros ali, vão precisar voltar? Foi rapidamente, já falou, não, a gente nem precisa voltar, ou seja, constatou rápido o que eles precisavam saber, né? O caos na saúde. A fila de espera por cirurgias só em hospitais federais já chega a mais de 17 mil pessoas. O caso mais grave é do Hospital de Bom Sucesso. Jackson Silva foi até lá e mostra agora esse e outros problemas pra gente. Na volta tem o dedo na cara. Rodou. Olha a dificuldade desse senhor que está esperando por atendimento há horas. O Hospital Federal de Bom Sucesso é o reflexo do abandono. Chegamos ontem aqui 9 horas da noite. Para ser atendida. Ser atendida 1 hora da manhã e foi agora que por muito custo foi atendida a resposta do exame dela. Que ela está com pedra no rins e liberaram ela para casa. Ou seja, não resolveu nada. Nada. Segundo a recepcionista, não há médicos para atender nem mesmo na emergência. Ela já esteve internada aqui uma vez. E a doutora pediu para qualquer coisa, voltasse com ela aqui, a gente voltou com ela aqui, falou pra gente não ir em UPA nenhum, porque o negócio dela é sério, e até agora nada. E ela tá aí, ó. Não tem médico. Não tem médico. É um absurdo isso, né? Laísa chegou ao hospital com a avó. Não tem nefrologista, não tem medicação, ela tá sem remédio de pressão desde ontem. Mais de 17 mil pessoas ainda aguardam por cirurgias nas unidades federais do Rio de Janeiro. Somente aqui no Hospital de Bom Sucesso, são 5.144 pacientes à espera de uma vaga. Tem que esperar, né? Vamos fazer o quê? A gente tem que pedir a Deus para a gente não ficar doente para ir no hospital. Porque, infelizmente, está um descaso mesmo com a saúde. O defensor público fala sobre o cenário dramático nos hospitais. Fila de espera em todo lugar do mundo existe. O problema é o fluxo dessa fila. Muitos desses pacientes aguardando até 10 anos pela realização de uma cirurgia. Outras unidades também sofrem com o mesmo dilema. O Hospital Federal dos Servidores do Estado está com 4.908 pacientes na fila de espera. Logo depois, vem o Hospital de Ipanema, com 4.442 pessoas aguardando. O Hospital do Andaraí, da Lagoa e o Cardoso Fontes também sofrem com o mesmo problema. O que a gente assiste é uma banalização da questão da saúde. Só para você ter uma ideia, essas unidades recebem 1 bilhão e 500 milhões de reais para fazer a sua autogestão. Não falta dinheiro, mas falta insumos e medicamentos. Então, é uma situação muito complexa, porque o paciente ele chega na unidade hospitalar na esperança de ter o seu problema de saúde solucionado. E não acontece isso. Muitos perdem a condição cirúrgica, outros vão a óbito e um efeito perverso disso. Essas pessoas procuram uma defensoria pública, nós ajuizamos as ações individuais e boa parte dessas liminares não vem sendo cumprida. 3, 2, 1, alô Ministério da Saúde, é dedo na cara. Há 2 meses, o próprio ministro disse que aqui no Rio de Janeiro seriam feitas reformulações para melhor atendimento. Amor,
17 mil pessoas só no hospital, só em Hospital Federal do Rio de Janeiro, com a verba que esses hospitais recebem. Você imagina uma pessoa. Tudo bem que no mundo, como disse ali, procurador, não foi? Existe uma fila de espera, Bárcia. Mas você imagina você esperar 10 anos por uma cirurgia. Se tu tem catarata, tu ficou cego. Se tu tinha que cirurgia, sei lá, no dedão do pé, te ligam, 10 anos depois fala, oi, o que eu tinha mesmo no dedão? O meu exame de risco, não, meu exame de risco caduca em 4 meses. 10 anos eu nem sei se eu preciso mais dessa cirurgia. Isso é se a pessoa tá viva, né? Porque a gente sabe o que acontece em sua maioria, esperar 10 anos por uma cirurgia. Isso só acontece no Brasil. Não é possível que em outra localidade do universo isso possa acontecer e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Em nota, o Departamento de Gestão Hospitalar do Rio de Janeiro, responsável pelos hospitais federais citados na reportagem, informou que o fim das filas exige esforços compartilhados entre as unidades do Sistema Único de Saúde. A nota ressaltou também que nos últimos 4 anos foram realizadas mais de 170 mil cirurgias nessas unidades. Mas a gente aqui fala que não é o suficiente. Alguma coisa tem que ser feita. 17 mil pessoas numa fila, não dá, né? Vamos respirar aqui? 1h da tarde? Tamo de volta, tamo junto. Hoje tem as aventuras de Poliana, uma notícia delicada, deixa Bento e seus amigos muito preocupados. Vamos ver o trechinho, rodou. Olha, Bento, vai ficar tudo bem, viu? Você não tá sozinho. Nós não vamos sair do seu lado. Você não tem nenhuma informação mesmo sobre os seus pais? Eu só tenho medo de ser levado pra algum juizado e ter que ir pra algum orfanato. A gente vai dar um jeito. Você tem a gente, os seus amigos, que gostam muito de você. E, gente, o que será que vai acontecer com o Bento, hein? Ó, vamos saber hoje, às 8h45 da noite, você não vai perder, tá bom? Olha só, gente, se você perdeu alguma reportagem do SBT Rio, quer rever o nosso jornal na íntegra ou acompanhar a nossa programação ao vivo, entre no novo site do SBT, www.sbt.com.br/SBT Rio e assista tudinho, tá bom? Doutor Rafael Bárcia, beijo pra quem? Hoje eu vou mandar um beijo pro Irã de Rio das Ostras, um abraço pro Irã do Rio das Ostras, pra Cissa, pro Michel de Mesquita e pro meu primo-irmão. Primo-irmão porque é meu primo de sangue, mas é meu irmão de coração, Ricardo, que faz aniversário. Um abraço bem grande pra você. Foi criado comigo, uma pessoa que eu amo demais. Um abraço bem grande, isso. Beijo, Ricardo. E é meu cardiologista hoje também. Um beijo pra você, Doutor Rafael Bárcia. Bota o meu Instagram aqui também, Isabelle Benito, só bota dos delegados. Isabelle Benito com aquele certificadinho assim, ó, azul, tá bom? É esse que tá valendo. Um beijo pra Vitória, que chega correndo do colégio, filha do Mickey, e assiste a gente. Um beijo pra Dona Lúcia, que mandou recado, pela Patrícia Radles. Muito obrigada sempre pelo carinho de vocês.